Bem-vindo, amigos do JP Cunha Urologia. Meu nome é João Paulo da Cunha, sou urologista da USP de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos conversar sobre a hiperplasia prostática benigna, uma doença bastante comum. Ela é citada como a quarta doença mais incidente e prevalente em homens a partir dos 50 anos, segundo os dados do Sistema de Saúde americano. Tá? Alguns dados a mais sobre esse problema. Se formos analisar próstatas de homens que morreram de outras causas, que se pegaram essa próstata e foi analisada no microscópio por um médico patologista, sabe-se que em torno de 50% dos homens entre 50 e 60 anos vão ter alterações no microscópio que mostram proliferações glandulares e estromais, Então seria uma hiperplasia prostática benigna de forma histológica, no microscópio. Certo? Aos 90 anos, os homens que chegam aos 90 anos, essa estatística chega a 80% desses homens têm um crescimento da glândula. Porém, estima-se que aproximadamente 1/3 dos homens irão precisar de tratamento durante a vida para esse tipo de problema, e em torno desses, 2/3 serão tratamento clínico, com comprimidos, que hoje existem diversas possibilidades de tratamento, e em torno de 1/3 tratamento cirúrgico. Então, temos dois fatores importantes para o aparecimento desse problema. Ela se confunde muito com câncer de próstata. Hoje temos que a avaliação prostática de rotina ela é indicada para o homem, isso também é controverso, mas é para detecção precoce do câncer de próstata. Então, os problemas de próstata, eles precisam geralmente de idade e de testosterona para aparecer, tanto o câncer de próstata quanto a hiperplasia prostática benigna. Quando o homem vai ao urologista e passa anualmente por essa avaliação, ele está praticamente cobrindo esses dois problemas, O urologista pesquisa esses dois problemas que são frequentes, lógico que a hiperplasia prostática é mais frequente, mas ele vai investigar pelo toque, pela história clínica e com exames complementares, principalmente esses dois problemas. Temos fatores de risco para o desenvolvimento disso. Obesidade é um fator de risco, hereditariedade, quem tem aí irmão, tio, pai ou avô na família com hiperplasia prostática benigna tem uma chance aumentada de apresentar o problema também. Sabe-se que a atividade física constante, vigorosa, protege contra o aparecimento deste problema. A fisiopatologia, o que desenvolve esse problema no homem, existem diversas teorias, é controverso, nenhuma delas explica completamente, tá? Mas sabe-se que o tempo, a idade, a testosterona são fundamentais para o aparecimento. Então, a pergunta que aparece é: como que eu vou saber se eu tenho esse problema, doutor? Os sintomas mais comuns são alteração na micção, no fazer xixi. A bexiga funciona basicamente em dois modos. O modo em que ela está em repouso, em que ela está recolhendo aquela urina que vem dos rins, é a fase de enchimento. E quando ela está cheia, vai aparecer à vontade e aparece então a segunda fase da bexiga, a fase de micção. Na fase de armazenamento, as pessoas costumam se queixar de vontade de fazer xixi mais frequentemente, com intervalos normalmente menores que 2 horas. Uma pessoa comum que não bebe água de forma exagerada, é comum que o intervalo entre um xixi e outro demore mais do que 2 horas, Quando esse intervalo começa a diminuir demais, a frequência então é aumentada e a gente chama de polaciúria, tá? Quando isso acontece durante a noite, nós chamamos de nictúria. Então tem homens que frequentemente aparecem no consultório falando: doutor, eu estou acordando 4, 5 vezes para fazer xixi durante a noite. Isso não é normal, E, logicamente, a hiperplasia prostática benigna não é a única causa disso, mas ela é uma das principais causas e precisa ser investigado, tá? Outra coisa também, outro sintoma semelhante a esses
é a urgência miccional. A vontade que aparece, mas ela não aparece devagarzinho, que dá tempo do homem planejar, fazer o seu xixi, né? Planejar a micção. Ela aparece de uma vez e tem ocasiões em que até há escape de urina na roupa. E outros sintomas que estão num questionário famoso, né? Que é o IPSS, é um questionário internacional que quantifica sintomas do trato urinário inferior. Jato fraco, hesitação que a pessoa vai fazer o xixi, né? E o xixi demora para começar, ou começa e aí tem que parar, começar de novo, ou no final do xixi sente que não esvaziou completamente. Então há como quantificar esses sintomas, né? Em sintomas leves, moderados ou graves. Geralmente os sintomas moderados e graves é que vão precisar de tratamento, e aí o médico, o urologista é que vai precisar quantificar isso e ver qual que seria o melhor tratamento para o paciente. Uma coisa importante a ser falada também é a história natural. Então, eu vou mostrar logo uma figura de como que o problema funciona, para a gente ficar com uma imagem e entender um pouquinho melhor de como o problema funciona, mas em geral, a bexiga recolhe aquela urina que vem dos rins, quando ela está cheia ela precisa esvaziar. O túnel que coloca a urina até o meio externo se chama uretra, e a primeira porção dela atravessa bem no meio da próstata. E quando a próstata cresce, ela forma como se fosse uma abraçadeira no canal, tá? Causando assim uma dificuldade para a bexiga colocar essa urina para fora. A bexiga, então os sintomas decorrem basicamente de duas alterações. O crescimento dessa próstata, certo? Que vai obstruir de uma forma mecânica, e a bexiga que responde a essa obstrução. Geralmente ela vai começar a ficar com as paredes mais espessadas, vai começar a ficar grossa, porque ela tem que fazer mais força para colocar essa urina para fora, e ela pode ficar o que nós chamamos assim, no linguajar comum de irritada. Ela com um pouquinho de urina começa a querer já dar vontade de fazer xixi, e daí que vem a frequência aumentada, a urgência. E ela pode, se essa obstrução ficar muito severa, ela tem algumas complicações, né? Ela pode entrar até num estado mais grave, num estado de falência, certo? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas figuras para a gente entender melhor esse processo. Então aqui temos um desenho esquemático de uma bexiga com a uretra, que vai jogar essa urina para o meio externo, e uma próstata aqui praticamente normal. Já do lado temos uma próstata bastante alargada, né? É um desenho esquemático de uma hiperplasia prostática benigna, em que ela esmaga essa uretra na primeira porção, logo que ela sai da bexiga. A bexiga, portanto, vai ter que fazer muito mais força para essa urina passar através da próstata, né? Se nós viermos aqui num outro desenho, também esquemático, uma visão lateral, né? Aqui a bexiga e a uretra atravessando a próstata, aqui a vesícula seminal, lembrando que a próstata conecta, né, o sistema urinário ao sistema reprodutor. O homem então tem um canal onde sai urina, né, que é do sistema excretor, sistema urinário, e sai também o esperma, que é do sistema reprodutor. Então aqui temos uma próstata normal. E aqui temos uma próstata aumentada, alargada, esmagando a uretra e causando uma dificuldade desse xixi sair. Aqui uma terceira figura mostrando uma próstata com sua cápsula, né? E aqui a parte central crescida, né, aumentada, causando uma obstrução na uretra na parte prostática. Normalmente os tratamentos, que a gente vai falar de uma forma bastante sumária aqui, teremos um outro vídeo para falar sobre tratamento. Os tratamentos medicamentosos, eles têm os alfa-bloqueadores, em que eles relaxam a musculatura desse anel que conecta a próstata à bexiga, da cápsula prostática e da musculatura lisa dentro da próstata. Temos também os inibidores da 5-alfa-redutase, né? Finasterida, dutasterida, que causam uma
diminuição da dihidrotestosterona dentro da próstata e, consequentemente, uma diminuição das glândulas e da ação desse hormônio, causando, em média, uma diminuição do tamanho da próstata e, consequentemente, da obstrução. Os tratamentos cirúrgicos consistem basicamente em causar um túnel onde essa glândula está crescida, esmagando a uretra, proporcionando uma melhor micção para o homem. Agora, eu gostaria de falar, dentro da história natural da doença, algumas complicações que acontecem quando o tratamento não é instituído, né? Então, a bexiga, ela tem um limite para conseguir colocar essa urina para fora. Ela vai fazendo força e vai sofrendo com isso. Chega uma hora em que existe uma complicação, que é uma urgência relativamente comum. Frequentemente nós temos que ir ao pronto atendimento, avaliar um paciente, em que o plantonista liga para a gente falando, temos aqui um paciente que não consegue urinar há 12 horas, há tantas horas, está sofrendo com bastante dor no hipogástrio, e você palpa, tem aquela bexiga grande, né? A gente chama de bexigoma, um bexigoma palpável, às vezes até a cicatriz umbilical. Então isso é uma retenção urinária aguda, a necessidade de uma sondagem naquela hora, né? E depois o tratamento dessa hiperplasia prostática benigna. Também outras complicações que denotam já um estágio avançado da doença: sangramento na urina, infecções frequentes. Muitas pessoas, homens, descobrem que estão com essa hiperplasia prostática benigna porque começa a apresentar infecção urinária. A infecção urinária ela é mais comum na mulher, já no homem, quando acontece, normalmente tem algum fator por detrás. No homem, mais de 40 anos, frequentemente pode ser uma hiperplasia prostática benigna, né? Outra complicação que acontece são pedras dentro da bexiga, né? Porque a urina fica lá, a bexiga não consegue esvaziar completamente, pequenas concreções começam a crescer. Ainda outro problema que pode acontecer, também em estágios mais avançados e graves, é uma insuficiência renal decorrente dessa obstrução. Então é isso aí, pessoal. Falamos então da hiperplasia prostática benigna, que é esse problema bastante comum. Espero aí ter esclarecido de uma forma simples do que consiste essa doença. Em breve faremos um vídeo sobre os tratamentos mais comuns. E mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês.